Glória a Deus. Glória a Deus. 1, 2. Som. Testando. 1, 2. Daniel Fagundes. Só um, é o que eu tô... Verdade. É o que eu tô de terno azul. Glória a Deus. Alguém está conectado aí, irmão, no meu Face? O Daniel Fagundes, só. Tem o Daniel Fagundes 2, pastor Daniel Fagundes, pastor Laís Fagundes, e tem a página, pastor Daniel. Aí tem outra página, Palavra Avivamento, tem outra página, Militares Evangélicos do Brasil. Achou? Não, bota Daniel Fagundes. Pastor. Aqui, esse aqui. Isso, Isso. Vê o áudio. Não, pode subir mais. Aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o senhor vem cá. O áudio está limpo, então tá bom. Estamos fazendo um teste aí, tá, pessoal? Desculpa aí. Já está ao vivo aí, quem está entrando, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos iniciar aqui uma transmissão ao vivo do simpósio sobre o tabernáculo. Nós vamos iniciar hoje, aqui na AD Peniel, em Bicuíba. Convidar aqui o pastor Tiago. Irmão, quero pedir ao pessoal, quem puder sentar aqui na frente, aqui perto da gente aqui, ó, mais próximo que puder, tá bom? Vamos estar iniciando aí. Vou pedir ao pastor Tiago para estar fazendo essa oração inicial. Glória a Deus. Cá, pastor Tiago. Vou estar fazendo os últimos ajustes ali na câmera ali. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, estaremos orando. Desde já quero agradecer aqui a presença de todos. Pastor Daniel Fagundes, que vai nos ministrar este simpósio do tabernáculo. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, nesta noite, por assim estarmos mais uma vez na sua casa, na sua presença, e assim poder aprendermos mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor possa, de forma grande e poderosa, falar aos nossos corações. E pedimos ao Senhor, Pai, auxílio para que haja entendimento aos nossos corações, através da luz do Espírito Santo, que cada um aqui nesta noite possa ser alcançado pelo conhecimento. Fala, meu Senhor, conosco neste lugar, nos ensina, nos capacita, e todo tipo, meu Senhor, de barreira, neste momento venha cair por terra. Que esse estudo, meu Senhor, venha ser uma bênção na vida da tua igreja. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, certos e convictos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém? Pastor Daniel Fagundes. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos mais uma vez. Irmão, vou pedir de novo, quem puder sentar aqui mais próximo, irmãos, ó, quanto mais perto, melhor, né? Quero louvar a Deus pela vida de cada um que aqui está. E aqueles que não puderam estar, mas estão assistindo de casa, do trabalho, que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Isso, irmão, se posicione aí. Hoje nós estamos dando início, irmãos, ao simpósio, um estudo sobre o tabernáculo. E também vamos incluir nesse simpósio o CEPOI, né? O que é CEPOI? Curso Preparatório para Obreiros Iniciantes. Então vai pegar todo mundo. Olha para o teu irmão e diga para ele, não vai escapar um. Tá bom? Mas, irmãos, nós vamos aprender muito. Eu sempre falo, aonde eu apliquei esses estudos, inclusive, deve ter alguém lá da igreja da pastora Sara aqui próximo, alguém já conhece? Pastora Sara? Demos esse estudo lá. Era para ser 3 ou quarta-feira, foi para 5. E eu costumo, irmãos, falar, quem fizer parte desse estudo, fica ligado, tá, irmãos? Isso aqui não é um simples estudo. É algo muito espiritual que Deus vai revelar para nossas vidas através desse estudo.
Quem estiver ligado, irmão, já tive estudos desse que a gente vai aplicar aqui. De a gente ter que ficar meia hora sem falar nada porque a glória desceu no meio da igreja. No estudo. Então não foi nenhuma vez, nem duas vezes só não, irmão. Foram várias vezes. Várias vezes isso. Eu tenho certeza que Deus também vai falar conosco aqui através desse estudo e nós vamos aprender muito. Pastor, o que é o tabernáculo? Deus deu uma ordem para Moisés. E nós vamos aprender sobre isso. Abre a tua Bíblia aí. Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Se você aprender, irmãos, principalmente os obreiros que estão aqui, pregadores, se você aprender 50% sobre o tabernáculo, você vai entender muito versículo na Bíblia que você não entende. Que você lê, você não entende. O estudo sobre o tabernáculo te abre a visão, abre a mente para você entender muita coisa. Êxodo 24. Êxodo de número 24, versículo de número 13 em diante. Vamos ler logo do 15 em diante? Tá bom? Êxodo 24, versículo 15 em diante. Vamos lá? Irmãos, deixa eu só fazer uma reiteração aqui, pastor Tiago. Nós marcamos para começar hoje, dia 8, semana que vem e a outra segunda. Seriam 3 segundas, certo? Pastor Tiago, agora que caiu a ficha, a minha escala mudou. Eu trabalhava um dia e folgava 3. Era 24 por 72. Essa semana me arrancaram do meu setor que eu estava, me colocaram para trabalhar em Maricá, e agora eu trabalho 2 dias para folgar 4. Então eu trabalho 2 dias seguidos. E amanhã e quarta eu estou de trabalho. Então semana que vem eu vou estar de trabalho de novo, e na outra semana de novo. Entendeu, pastor? Então 2 segundas, a gente vai começar hoje, 2 segundas vamos ter que dar uma paralisada, e na outra segunda a gente retorna. Tá bom, gente? Foi motivo de escala mesmo, mudaram a minha escala todinha. Eu não sei se foi bom, não sei se foi ruim. Ficar 4 dias em casa também parece que eu estou de férias. Mas trabalhar 2 dias também é cansativo. Mas amanhã eu estou de serviço e quarta de novo. Só volto para casa quinta-feira de manhã. Por esse motivo, não poderemos cumprir o que está no cartaz que nós anunciamos. Tá bom? Mas vai passar 2 segundas, não vai ter o estudo. E nós retornaremos depois com o estudo aqui, em nome de Jesus. Tá bom, pastor Tiago? Tem algum problema? Tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Vamos lá, irmãos. E Moisés subiu ao monte, e este foi totalmente coberto pela nuvem. E a glória do Senhor Jeová desceu sobre o monte Sinai, que ficou coberto pela nuvem durante 6 dias. E o Senhor chamou a Moisés no 7º dia, no meio da nuvem. E a aparência da glória do Senhor Jeová era um fogo devorador sobre o cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então Moisés entrou no meio da nuvem, sobre o cume do monte. E Moisés esteve ali no monte durante 40 dias e 40 noites. Então o Senhor Jeová falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração é movido pela generosidade. Tomareis minha oferta. Esta é a oferta que tomarei deles: ouro, prata e bronze. Ou seja, glória, prata, redenção, bronze, justiça e também sofrimento. Tá, irmãos? Tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, linho e pelos de cabra, couro de carneiros tingidos de vermelho, couros finos de taás, transliteração de taxás, e madeiras de acácia, e azeite para as luminárias, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engate para o éfode e o peitoral,
e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme tudo que eu demonstrar, a saber, o modelo do tabernáculo e o modelo de todas as suas peças, assim o fareis. Amém? Vamos lá. Irmãos, nós começamos aqui lendo que Moisés subiu no monte. E ele ficou ali 6 dias nesse monte. E uma nuvem, uma glória, tomou o monte que Moisés estava. Deixa eu só abrir já um parênteses aqui. Toda revelação divina, ela só pode descer debaixo de uma glória. Não tem revelação divina sem a glória de Deus estar sendo manifestada na vida dessa pessoa. Hoje estamos vivendo dias que todo mundo vê tudo. E você só não consegue ver a glória de Deus. Amém? Então, antes de alguém revelar algo, ou ter algo da parte do Senhor, você primeiro vai observar que aquela pessoa é tomada pelo quê? Pela glória. Amém? Moisés está no monte. No 7º dia, ele entra dentro dessa nuvem. Ninguém consegue mais avistar ele, porque quando a glória se manifesta, o homem desaparece. E quem aparece é quem? A glória de Deus. Por isso que João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. O que João está dizendo? Porque aonde a glória está e Jesus chega, o homem tem que sumir. Tem que sumir. Todo ambiente que alguém quer aparecer demais, a glória de Deus não está ali. Porque aonde a glória está, não aparece mais ninguém. É o Senhor que aparece o tempo todo. Independente de quem esteja falando, cantando ou pregando. Então Moisés está ali e Moisés vai receber uma revelação. O Senhor vai falar com Moisés lá em cima do monte. Que queria que Moisés construísse um local para a habitação desse povo. Outra pergunta. Aonde que o povo estava? E pode responder, irmãos. Certo ou errado, não fique com vergonha de responder, porque a dúvida de um é sempre a dúvida de muitos. Então, aonde Moisés estava com o povo quando Deus mandou ele construir esse tabernáculo? No deserto. Ele está na peregrinação pelo deserto, porque ele arrancou o povo do Egito. O povo que Deus resolveu tirar das mãos do faraó que assumiu. Porque José estava no Egito, os hebreus cresceram no Egito demais, só que o faraó conhecia José, sabia que o povo seguia as ordens de Deus e não se levantaria contra o faraó, porque eles estavam sendo bem tratados no Egito. Quando José morre e faraó é trocado, o faraó que assume não conheceu as obras de José. Então começou a maltratar o povo de Deus. Foi aí que Deus resolveu arrancar o povo. E nisso aí que surgiu a Páscoa, que ungir os umbrais. Se der tempo, a gente vai falando isso depois aí. Sobre a Páscoa, a ceia, o que tem a ver a Páscoa com a ceia. Tudo interligado. E Moisés agora recebe uma ordem no monte. Irmãos, prestem bem atenção. Toda revelação, para se cumprir na realidade, tem que ter uma visão e uma revelação antes, espiritual. É por isso que a Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar. Para Deus cumprir, Ele tem que prometer. Então Deus não cumpre nada que Ele não promete. É tipo que eu sempre falo na nossa igreja. Eu só posso cobrar alguma coisa de alguém se ela foi ensinada sobre aquilo. Se ela nunca foi ensinada, como é que eu vou cobrar algo dela? Se ela não aprendeu. Certo? Moisés vai receber a revelação para construir um tabernáculo. Porque o povo está andando no deserto, mas não tem uma figura de Deus entre eles. Então o que Deus queria? Que construísse um tabernáculo, para quando o povo tivesse que parar, esse tabernáculo fosse levantado, porque esse tabernáculo que Deus está pedindo para Moisés, era um tabernáculo móvel. O templo que foi construído depois por Salomão, era um templo fixo, não sai do lugar. Igual a nossa casa. A nossa casa é uma casa fixa. Ela não tem como se movimentar. Não é igual a casa dos japoneses, que eles conseguem tirar a casa de um lugar. Viram um vídeo já? Eles movimentando uma casa, tirando de um lugar e levando para outro.
Não, a nossa casa é fixa, com alicerce, com base. Só que esse tabernáculo aqui é um tabernáculo móvel. A hora que o povo parava, tipo assim, o povo está andando no deserto. Qual era a ordem de Deus? Qual era o mistério de Deus no deserto? De dia, o que guiava o povo? Oi? A nuvem. A nuvem guiava o povo. Além da nuvem guiar, a nuvem cobria o sol e fazia sombra para mais de 2 milhões de pessoas. Quando eu falo 2 milhões de pessoas, multiplico isso aí para 4 milhões, 5 milhões. Porque 2 milhões era contado só os homens. Não se contava mulheres nem criança. Então o povo era muito mais que 2 milhões. E Deus coloca uma nuvem de dia, porque no deserto o sol é acima de 40 graus. E de noite ele coloca uma coluna de fogo, porque no deserto o frio é abaixo de 0 grau. Se não tivesse nuvem de dia e coluna de fogo de noite, o povo morria frito de dia ou morria congelado à noite. Então o que Deus está fazendo por esse povo murmurador? Deus, mesmo com o povo murmurando, reclamando, Deus coloca uma nuvem de dia e dessa nuvem sai gotículas de água, como se fosse para refrigerar o povo. Então o povo está andando no deserto, mas não estão sentindo o calor do sol, porque Deus está refrigerando o povo. E além do povo estar sendo refrigerado, está sendo guiado pela nuvem. E essa nuvem é nuvem de glória. Da glória de Deus está saindo gotículas de água. E na Bíblia toda você vai ver isso. Nuvem de glória e água. O tempo todo no ministério de Jesus, ele usou água para manifestar a tua glória. E se você for ler a Bíblia, você vai perceber isso através desse estudo sobre o tabernáculo. Então de dia, nuvem de glória, e de noite, coluna de fogo, porque é muito frio. Então a coluna ia na frente, guiando o povo e cortando o frio. E fazendo como se fosse um aquecedor. Quem é que tem carro que tem aquele aquecedor? Ou já andou? Não é quentinho? Era isso que Deus fazia. Ligava o aquecedor na nuvem, na coluna de fogo. Então o povo, eles eram guiados pela coluna de fogo. E a coluna de fogo quebrava o frio. E aquecia os 2 milhões de homens. Mas era muito mais, tá, irmão? Que estavam no deserto. E qual era a ordem de Deus? Quando a nuvem parar, ou quando a coluna parar, eu estou dando um sinal para vocês, que é para vocês descansarem. Então não existia figura. Dá uma olhada para mim, vê se está cortando a minha cabeça. Cortar o pé não tem problema não, mas... Amém? Da cintura para cima, tá bom? Então vamos lá. Então o que Deus... Olha só a misericórdia de Deus. Enquanto a nuvem está andando, o povo está andando, mas está andando debaixo de quê? Da nuvem, da sombra. A sombra do Onipotente. Então estão andando debaixo da sombra. Estão andando debaixo da sombra. Só que tinha gente que falava assim: ai, estou cansado, vou parar agora. Aí parava. Sentava. Ai, estou cansado. Só que a ordem de Deus era o quê? Só parar quando a nuvem parar. Ai, estou cansado. Aí parava. Sentava. Aí a nuvem ia passando e o povo ia andando junto. E quem não queria seguir estava sentado. Estava sentado. De repente, a nuvem passava, o povo passava, e a sombra saía. E o sol vinha na cabeça de quem sentava. Aí ele fala: rapaz, é melhor andar na sombra do que estar parado no sol. Então o sol não deixava ninguém parar, porque era muito quente. E a pessoa percebeu o quê? Que era melhor estar andando debaixo da sombra do que estar parado debaixo do sol quente. Amém? Olha para o lado e diga para o teu irmão: é melhor estar andando debaixo da sombra do que estar parado debaixo do sol. Então, eles continuavam andando, porque eles percebiam que o sol era muito pior do que estar andando debaixo da sombra. E eles continuavam, porque a ordem de Deus era essa: só parem quando a minha glória parar. A indicação disso, a nuvem parou, era o primeiro sinal de que o povo tinha que parar. Então eles paravam, descansavam, ficavam alguns dias descansando. Quem tinha cabana, levantava a cabana para dormir, para descansar. E no meio do povo estava o tabernáculo já construído. Eu estou falando disso agora para vocês entenderem, porque eu vou voltar para o começo de Moisés ainda no monte, tá? Então o povo está andando, a nuvem está em movimento, ou a coluna de fogo está em movimento, o povo tem que estar em movimento. Tem como parar se a glória está andando? Tem como parar se a glória está te chamando? Ezequiel também entendeu isso. Ele ficou parado na beira do Quebar, só que a glória estava chamando ele para quê? Para entrar no rio.
e mediu 1000 côvados. Cada côvado, guardem isso, hein? Cada côvado, um côvado, significa de 45 a 55 centímetros. Amém, irmãos? Então, para a gente não ficar naquela matemática inconfusa de 45 a 55 centímetros, a gente vai botar um valor específico de 50 centímetros. Amém? Olha o que eu estou falando para vocês. Não era exatamente 50 centímetros. De 45 a 55. Mas para a gente fazer um equilíbrio, vamos fazer com quanto? 50. Então quando eu falo 1000 côvados, eu estou falando de quantos metros? 500 metros. E a Bíblia fala que o anjo mediu 1000 côvados e chamou Ezequiel. Ou seja, mediu 500 metros e falou, vem. Amém, irmãos? Então, a partir de hoje, quando você lê, aí tinha 20 côvados, você já sabe. Tem quantos metros? Não, 20 côvados, 10 metros. Amém? 1000 côvados, 500 metros. Então, côvado, safou já isso, a onça já do côvado na cabeça? Já, irmão? Já tirou já a dúvida? Então, quando você lê Noé construindo a arca, aí tinha não sei quantos côvados de altura. Você já vai fazer a conta. Bom, 1000 côvados de altura. Um exemplo, tá? 1000 côvados de altura. Tinha 500 metros de altura. 500 metros de altura. Então, você já vai fazer as contas automaticamente na cabeça sobre côvado. Amém, igreja? Outra coisa. Então, a nuvem parou, o povo parava, levantava as cabanas, e a ordem de Deus era, quando parasse, o tabernáculo que ele mandou Moisés construir, colocar no meio do povo. Olha só, irmãos, o tabernáculo só ia na frente do povo, através dos sacerdotes, dos levitas, quando o povo estava em movimento, andando. Então a nuvem está andando, a coluna está andando, aonde que o tabernáculo estava? Na frente. Sempre quando o povo está andando, quem tem que estar na frente é a presença de Deus. Por quê? Esse tabernáculo carregava a arca com a presença de Deus, que era a própria presença de Deus. A arca era a presença de Deus. Então o povo está andando, Deus está onde? Na frente. Parou, bota Deus aonde? No meio. Entenderam isso? Então vai caminhar, bota Deus aonde? Na frente. Parou, bota Deus no centro. Tem como dar errado isso? Tem como a vida de alguém dar errado? A Cassiane responde no louvor dela. Por que eu tenho que botar a presença na frente? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Então, por que Deus tem que ir na frente da nossa caminhada? Porque tudo que tiver de barreira, Ele arranca para o povo de Israel passar. Mas é mar, Ele abre para o povo de Israel passar. Mas é pedra, Ele tira água para o povo de Israel beber. Mas falta comida, desce pão para o povo de Israel comer. Porque se Deus estiver na frente, não falta nada, porque Ele é a providência. Então, gravem isso. Parou, bota Deus aonde? No meio, sempre no centro. Vai caminhar? Na frente. Sempre quem leva a presença são os sacerdotes, levitas. Eles sempre vão na frente. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué. Ou seja, quando se leva a presença, sempre os sacerdotes que carregam. E a maneira certa de carregar, vocês aprenderam, já sabem, que é no livro que fala sobre Davi carregando a arca de volta para Israel, em cima de boi, não podia. A arca tem que ser levada aonde? No ombro, por homens. Amém? Amém, irmãos? E Uzá foi tocar, porque estava sendo carregado errado, e quando foi cair, ele foi tentar ajudar, botou a mão, morreu. A arca ficou na casa de quem? Primeiro ficou na casa de Abinadab. Ficou lá. Depois ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. 40 anos, se eu não me engano, 40 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-Edom, foram abençoados de tudo quanto é jeito. Não é o tempo, é a forma. Não sei se eu falo isso agora, ou se eu deixo por meio desse estudo. Vocês sabiam, irmãos, que Obed-Edom e a esposa, eles eram de uma linhagem sacerdotal? Quem é que sabia disso? Não, né? Deus viu 2 coelhos. Quantos coelhos? 2 coelhos. Obed-Edom, ministério parado e arca sem local para habitar. Só quem pode carregar a arca é quem? Sacerdote. Família sacerdotal parada. Não trabalhando mais, não fazendo nada para Jesus. Aí Deus, arca parada, ministério parado. Vou dar trabalho para quem está parado. Aperta a mão de alguém e diga para ele, está parado, né?
Deus vai abrir uma vaga na empresa dele para você hoje e vai assinar a tua carteira. Alguém quer, irmão, trabalhar aqui dentro? Diga para ele, a arca vai para dentro da tua casa. Para você começar a trabalhar, que você está muito paradinho. Amém? Por quê? Aonde a arca estava... Estou adiantando muita coisa já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se você vai pegar essa. Se você gravou isso. Parou, bota Deus aonde? No meio. Vai caminhar? Na frente. Quem que carrega a arca, irmão? O sacerdote, tá bom? Quem não fazia parte da tribo designada por Deus para carregar a arca, não podia tocar nos utensílios. Não podia. Cada um tem a sua função na obra. Amém, igreja? Repitam comigo. Ado, ado. Cada um no seu quadrado. Amém? Então cada um tem a sua função na obra. Então cada um no seu quadradinho. Pastor, esse quadradinho aí é música mundana? Não, eu vou te provar que não é. O sacerdote carregava no peito 12 pedras coloridas, todas quadradas. Cada pedra representa uma tribo. Então essa menina que canta essa música aí, ela aprendeu na Bíblia. Porque as pedras eram quadradas, cada uma de uma cor. Cada tribo tinha uma função em Israel. Cada tribo dominava uma arte de guerra. Tinha uma tribo que era especialista em lança, outra tribo que era especialista em arco, outra tribo que era especialista em espada, outra tribo que era especialista em buzina, tocar buzina. Então cada um tinha a sua função. Amém? Quando eu falo de arco, eu falo de ataque de longe. Pessoas que não querem se aproximar, mas atacam de longe. Aí a Bíblia diz o quê? Quebra o arco. Quem trabalha com lança, pessoas que estão perto e pode te ferir muito mais rápido. Corta a lança. Lembrando alguma coisa, irmão? Amém? Quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Se tentar fugir, eu paro. Amém? Gravaram, irmãos? Moisés está no monte, agora voltando de novo. Moisés está no monte. Deus vai dar uma visão para ele para construir o quê? Um tabernáculo. Irmãos, o tabernáculo, a arca também. Tudo que tinha dentro do tabernáculo foi ordem de Deus para construir. Então, Deus vai dar uma visão para Moisés de um tabernáculo. Moisés vai ficar assim. Rapaz, mas que visão doida. Quem aqui, irmão, já recebeu uma promessa e ficou assim? Impossível. Não tem como, não tem como, não tem como. Isso aí, não sei, não acho que o profeta se emocionou. Quem é que já recebeu promessa assim? Ninguém nunca, irmão, recebeu uma promessa que, aos nossos olhos, parece que não tinha como. Alguém já recebeu? Já? Irmão, eu estudei na escola de Neguabinha, Celina Mesquita Pedrosa. Não sei se alguém aqui conhece a escola. Celina Mesquita Pedrosa. Estudei ali e terminei o ensino médio no Paranhos e Iguaba. Minha vida toda eu estudei escola pública. Em 2011, 2010, 7 anos antes, 2003, eu recebi uma profecia. Em 2003, não existia o UPP, não existia o fardamento da UPP, não existia. Uma irmã lá em São Pedro botou a mão, apontou para mim, irmã Alcinda. Se alguém já foi lá em São Pedro, na irmã Alcinda, dia de sábado à tarde. Pensa numa mulher usada. Pisei na igreja, sentei lá atrás, ela virou para mim e falou assim, eu vejo você com um fardamento, uma calça preta, uma botina preta, como se fosse uma boina, uma blusa azul clarinho, e você fardado. 7 anos depois, saiu a prova da polícia. Eu falei, vou fazer. Irmão, desde que eu parei de estudar, 7 anos antes, ou melhor, uns 8, 9 anos antes da profecia dela, e 2 anos depois ela profetizou, eu já estudei sempre estudando. Eu fiz a prova, irmão. Eu fiz a prova e passei. Você acredita nisso? Eram 4.000 vagas. Mas Deus usou ela falando que eu ia entrar. Só que eu passei em 7.653 classificação. Não estava dentro. Aí eu falei, Deus não prometeu? Irmão, estourou uma guerra no Alemão. Você lembra que os bandidos subiram em picape, Hilux, cheio de arma dentro? O governador Sérgio Cabral foi lá e fez outro decreto para mandar chamar mais 4.000. Se cumpre ou não se cumpre? Entrei.
Porque tem coisa que Deus promete que para muita gente não vai acontecer. E nessa época eu trabalhava no Lava Jato. Posto Mega ali em São Pedro da Aldeia, em frente ao DPO. Quando eu falei que passei, ninguém acreditou. Riram de mim. Porque eles acham que quem trabalha em serviço muito humilde é burro. Irmão, um dia eu cheguei lá no... Botaram de extra na eleição. Eu sempre trabalhei aqui para baixo, Niterói e Rio. Nunca trabalhei para cá, só extra que botaram de eleição. Saído do extra, aonde que eu parei? Fardado. Lá no posto onde eu trabalhei. Quando eu cheguei fardado, irmão, ninguém acreditou. Rapaz, tu passou mesmo? Falei, rapaz, quando Deus promete, Deus cumpre. Então, os nossos olhos, tem coisa que Deus promete, que a gente fica assim, meu Deus, será que vai acontecer? Moisés está tendo a visão, só que Deus não está mostrando a visão para Moisés só por fora. E eu já vou explicar para vocês o porquê eu estou falando por fora e por dentro. Quem olhava o tabernáculo por fora não dava nada, mas quem olhava o tabernáculo por dentro entendia. Glória a Deus. Então Moisés, quando Deus mostrou para ele o tabernáculo, Moisés falou assim, nele mesmo, impossível, Deus. Aí Deus, por que, Moisés? Deus, o que eu estou vendo é tão caro, mas tão caro. O que Moisés está vendo? A visão de Deus, irmão, toda revelação, ela é acompanhada de detalhes. Então essa revelação, tem alguém aqui, né? Repete comigo, irmão. Tem alguém aqui dentro com dor de cabeça. Precisa de revelação para isso? Precisa ou não, irmãos? Claro que não, irmão. É revelações naturais da mente humana. Toda revelação ela é acompanhada de detalhes. Deus dá os detalhes. Falo ou não falo? Posso falar? Ezequiel, capítulo 1, Deus está chamando Ezequiel para o ministério profético. Deus me deu essa mensagem essa semana, eu preguei, irmão, foi uma choradeira na igreja, uma choradeira. Primeira vez que eu ministrei essa mensagem. Que Ezequiel falou assim, e no 30º ano, aquilo chamou minha atenção no texto. Eu falei, por que Ezequiel falou que está colocando o 30º ano? Pode ler aí, Ezequiel capítulo 1, ele começa assim, e no 5º dia do 4º mês, no 30º ano, se fosse no nosso calendário, seria dia 5 de abril do mês... ele estava dizendo que estava completando 30 anos. Alguns historiadores dizem que Ezequiel está falando no dia do aniversário dele, que ele diz, no 5º dia do 4º mês, no 30º ano. Ele estava querendo dizer, no dia do meu aniversário. Por que 30 anos? Porque com 30 anos, era o dia, quando completava 30 anos, era o dia que o pai pegava o azeite da unção, essa que nós lemos aí de especial, e ungiu o filho como sacerdote oficialmente. Só que para ungir um sacerdote, tinha que ter um templo e tinha que ter um sacerdote ancião. E Ezequiel está falando isso, só que ele está na beira do Quebar. Não tem sacerdote e não tem templo. Glória. O que ele está querendo dizer? Hoje era para mim estar num templo e meu pai ungindo a minha cabeça. Só que quando ele pensa isso e fala, no 5º dia do 4º mês, no dia do meu aniversário, meu pai não está aqui para me ungir. A Bíblia fala que o céu abriu. E Deus desceu, Deus falou para Ezequiel, teu pai não está aqui, não tem templo, mas eu estou descendo para te ungir a profeta aqui hoje. Aí, tá vendo? Se deixar, segura. Tá doido, é muita revelação, meu Deus. No 5º dia, repete para o teu irmão, no 5º dia do 4º mês, no 30º ano, se ninguém aparecer, Deus vai aparecer para você. Alguém recebe isso? Mas essa não é revelação não, irmão. Eu estou falando que quando Deus dá a revelação, Deus dá com detalhes. E Ezequiel olhou e tinha querubins em volta do trono que estava descendo. E ele olhou para os pés do querubim. Todos eles tinham pés direito, não tinha pé esquerdo. Tá vendo como é que o texto revela muita coisa? Por quê? Quem tem pé esquerdo e tem pé direito, escolhe para onde quer ir. Escolhe o que quer fazer. Quando só se tem pé direito, você não tem escolha. Ou faz a vontade de Deus, ou faz a vontade de Deus. Aperta a mão de alguém e diga para ele, teu pé esquerdo está virando pé direito. Amém, irmãos? Ih, irmão, nós vamos comer Bíblia aqui, hein? Porque uma coisa vai puxando a outra.
Mas vou voltar para cá, que senão daqui a pouco vai ter que ser 10 segunda-feira. Então, olha só, Moisés está tendo uma visão de algo milionário. Por que milionário, pastor? Na visão, Moisés está assim, não tem como isso se cumprir. Por que, Ezequiel? Por que Moisés? Deus, só para você ter ideia, nesse tabernáculo que Deus está mandando Moisés construir, sabe quanto tinha de ouro? Chuta. De ouro, só ouro. Pode chutar. Demorou. Você. Chuta, irmão, chuta. 500 quilos, 100 quilos, 1 tonelada, 10 toneladas. Pode chutar. 100 toneladas. 500 toneladas de ouro. Vou baixar, vamos botar. Vou falar logo. Tinha, irmãos, só de ouro. De 1 a 3 toneladas. De ouro, só ouro. Quanto está 1 grama do ouro hoje? Vamos botar por baixo? R$300, 1 grama. Tenta fazer uma conta aí de 3 toneladas de ouro, vezes 300. Só de ouro. A gente vivia bem pro resto da vida. Vivia ou não vivia, irmãos? Quem olhava o tabernáculo por fora, não sabia. Mas quem via por dentro, sabia o que tinha lá dentro. Quem olha lá de fora, irmão, a gente aqui, diz assim, vale nada. Mas quem está aqui, sabe, não tem preço. Amém? De 1 a 3 toneladas de ouro. De prata e bronze tinha de 3 toneladas a 5 toneladas. Ouro representa a glória de Deus. Revestimento. Prata representa redenção e resgate. Foi por isso que Jesus foi vendido por 30 moedas de... Por quê? A morte dele era para resgate mesmo. Ele tinha que ser vendido. E se os homens que deram dinheiro para Judas aceitam o dinheiro de volta, Jesus não podia morrer. Mas isso eu explico lá para frente. Porque se eles aceitam de volta, não valeria nada o sacrifício de Cristo. Estava tudo no plano. Judas tinha que trair. Tinha que ter um traidor. E traidor, irmãos, traidor te apresenta a Cristo mais de perto, tá? Não fica chorando e reclamando quando aparecer um traidor, porque os traidores, está tudo dentro da profecia. É necessário que haja um traidor. E traidor, Jesus não chama de traidor. Traidor, Jesus chama de amigo. Preguei sobre isso ontem. Porque Jesus... Preguei isso lá em casa ontem, no culto no lar. Jesus está preparando a ceia, ou melhor, está no Getsemane. Mateus capítulo 26, ele está no Getsemane. E ele deixa os discípulos e vai orar. Do nada ele cisma lá e volta. Quem estava dormindo? Os discípulos. Ele acorda os discípulos e diz, vocês não conseguem vigiar um pouco? E volta para orar. Ele está orando, daqui a pouco ele cisma e volta de novo. Quem está dormindo de novo? Os discípulos. Dessa vez ele não acorda. Porque quem quer dormir, irmão, nunca vai ficar acordado. Você fala primeiro, irmão, não quer ouvir? Deixa dormir. Amém? Amém, irmãos? Essa revelação que vocês estudem. Vamos lá. Então, aí Jesus pega e não acorda mais. E por 3 vezes ele diz, se possível for, passe de mim esse cálice. E por 3 vezes ele diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus queria passar o cálice, mas o cálice estava colado na mão dele. Igual a espada na mão de Davi. A mensagem foi jogada, só você pregar. Amém? Cálice estava grudado na mão de Jesus e a espada ficou grudada na mão de Davi. Tudo sangue. Tudo sangue, né, pastor Tiago? A espada ficou grudada por causa do sangue e o cálice estava grudado por causa do sangue. Tinha que ser derramado. Vamos lá? Agora Moisés está vendo, Deus, que visão cara é essa? Eu não tenho nem onde cair morto, não tenho R$2 no bolso. Se fosse conjecturando para os dias de hoje, tá, irmão? Não tenho R$2 no bolso, como é que eu vou descer e vou construir um tabernáculo com de 1 a 3 toneladas de ouro, 3 a 5 toneladas de prata e bronze, fora a púrpura, carmesim, fora os tecidos de animais, fora o líquido para fazer até o vermelho. Na época não existia cor vermelha. Era um animal marinho que tinha que ser colhido, e esse animal marinho era raro. Tinha que ser colhido, tinha que matar esse animal para tirar o sangue dele, tirar as resinas dele, para misturar com outra cor para virar o vermelho. Até para ter o vermelho no tabernáculo, teve que haver sacrifício.
Amém? De outros animais. Então, Moisés pega e diz, Senhor, como é que eu vou construir isso? E isso ele está envolvido pela glória. E o tabernáculo todinho, irmão, tinha uma medida. Deus falou para ele, faça tudo conforme você viu. Conforme está na planta. Não mude nada. Irmão, quando a planta é dada, você não pode querer mudar. Não pode querer mudar. Sabia, pastor Tiago, que toda igreja foi dada uma planta para o pastor que fundou? E se a gente tentar mudar, a igreja acaba? Nunca mude o fundamento da tua conversão. Eu conheço gente que congrega igreja que pode usar bermuda, mas a pessoa não pode, porque a conversão dela é fundada na doutrina que Deus deu para ela. Na nossa igreja, irmão, homem pode usar bermuda, mulher pode usar calça. Eu não uso bermuda e minha mulher não usa calça. Porque foi uma doutrina que Deus deu para mim. E um voto que eu fiz com Deus. Quando eu me converti, eu falei para Deus, eu não tenho roupa de crente. Eu estou vindo do funk, estou vindo de bagunça, estou vindo de orgia, estou vindo de tudo. Eu preciso de roupa de crente. Se o Senhor me der roupa de crente, eu vou ser fiel ao Senhor até os meus últimos dias aqui na terra, se eu voltar. E eu fiz um voto, falei, Senhor, me dê um terno. Eu nunca mais prego de esporte igual eu preguei hoje. Porque quando eu fui pregar, eu tinha 6 meses de crente. Os jovens da mocidade, tudo de terno e gravata. O líder da mocidade, no dia de culto de mocidade, saiu do banco dele que estava dirigindo o culto, veio no grupo jovem e perguntou assim, varão, dá para você pregar hoje? O jovem, não, eu não. Perguntou para o outro, terno e gravata, não, eu não. E eu estava de calça da Ciclone, camisa da Bentley, que tinha uma lojinha da Bentley aqui em Araruama na época, e tênis da Nike. E eu sentado, ele me pulou e perguntou para o outro de terno, você prega? Todo mundo disse que não. Aí tinha um amigo meu que estava de terno e gravata, falou assim, Alaí, Daniel prega. Ele olhou para mim de cima e embaixo e falou assim, você prega, jovem? Eu falei, prego. Doido para soltar uma palavra na igreja que eu estava estudando já há muito tempo. 6 meses. Preguei a minha primeira mensagem, mano. Quando eu voltei para o banco, mano, a minha avó dava pulo de 2 metros, uma coroa de 60 anos. Mas só que não era por causa da palavra, porque quando ela estava olhando para mim no púlpito, Deus estava dizendo para ela, eu cumpri a promessa que eu te fiz um dia. A planta está aí, dona Custódia. Aí quando eu voltei para o banco, e eu vi aquela glória na igreja, eu falei assim, Deus tem uma obra comigo na palavra. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, se o Senhor me der um terno, eu nunca mais prego do jeito que eu preguei hoje. Eu lembro que no outro dia, o patrão da minha mãe chamou minha mãe e falou assim, Cleide, estou com um terno aqui para doar, conhece alguém que quer? Minha mãe olhou para o terno, me viu dentro do terno. Trouxe o terno para casa, o terno foi feito para mim. Aquele terno está descansando até hoje, porque eu fiquei usando ele 1 ano direto. Todo dia o mesmo terno. Eu era conhecido como pregador do terno amarelo. Mas quem deu a planta não pode mudar a planta. Profetiza para alguém aí do teu lado e diga para ele, não mude o que Deus te deu. Teplacanda, calabachanda. Tem gente que está mudando profecia, está deixando de pregar, está deixando de falar o que Deus manda por causa de cara feia de crente. Não mude a planta que Deus te deu. Você pode dar glória a Deus, irmão? Ou está esperando a bênção apostólica? Amém? Deus deu a planta para Moisés e disse, não muda nada, nem 1 centímetro. Moisés desceu, mas antes dele descer, ele perguntou, e Deus, eu não tenho nem R$2 no bolso. Aí Deus, quantas pessoas tem lá embaixo, Moisés? Aí Moisés, só de homem tem 2 milhões. Aí Deus, você sabia que no meio daquele povo tem tudo o que você precisa para construir o tabernáculo? É só você abrir a boca e pedir. Quando Moisés desceu, pastor Tiago, do monte, cheio da glória. É por isso que eu estou falando. A gente que é líder, a gente que é obreiro, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Foi um dos requisitos para ser consagrado pelo apóstolo Paulo. Obreiro, irmão, que não é cheio do Espírito Santo, ele só dá trabalho na igreja. E a pior coisa que tem é lidar com obreiro frio, gelado, chato. Olha para o lado e pergunta, você não é chato não, né? Porque o obreiro que não busca, irmão, ele só dá trabalho na igreja, irmão. Ele questiona tudo. Nunca chega no horário, nunca pode fazer nada na igreja. Bota aí, irmãos, um obreiro que busca muito e um obreiro que não busca nada. Você vai ver a diferença. Você vai ver, é nítido a diferença. Quem busca muito, irmão, quer fazer obra. O Espírito impulsiona, faz a minha obra. Por isso que um dos requisitos para ser consagrado a diácono pelo apóstolo Paulo que ele falou, primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Só quem é cheio, sente o frio que o outro sente.
Só quem é cheio sente a fome que o outro sente. Só quem é cheio sente a dor que o pastor sente. Só. O frio não sente nada disso, pastor. O frio, ele consegue dormir sabendo que tem um irmão da igreja passando necessidade. Eu não consigo. Se eu souber, fulano está sem comida em casa, não tem leite para as crianças. Eu só durmo depois que eu arrumar o leite. Pastor Gonçalo está de prova. É mentira ou verdade, pastor? Está de prova, irmão. E se eu tiver tirado de mim, da minha casa, para dar, eu tiro e dou. Quantas vezes eu já fiz isso? Porque o obreiro tem que ser cheio, irmão. É o primeiro requisito para ser consagrado, separado, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, Moisés desceu cheio da glória. E foi para o meio do povo e falou assim: Deus me deu uma visão, uma revelação, e tem que se cumprir. Qual é, Moisés? Construir um tabernáculo. O que precisa? Ouro, prata, bronze, púrpura, pele de animais, pelo de cabra. Irmão, a Bíblia fala que o povo começou a ofertar tanto, que Moisés teve que voltar e gritar. Gritar o quê? Chega, gente! Já tem muita coisa. E ainda sobrou. E nisso, construíram o tabernáculo. Todo esse tabernáculo que foi construído aponta para a vinda de Jesus de Nazaré. Irmãos, de um alfinete ao maior utensílio do tabernáculo, representa Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou provar isso nesse estudo. Tudo que tinha no tabernáculo aponta para os evangelhos, aponta para Jesus, aponta para a sua morte, aponta para a ressurreição e aponta para a vinda dele. Eu vou provar isso para vocês. Alguém quer descobrir isso? Vamos lá. Primeira pergunta. Quanto tempo demorou para esse tabernáculo ficar pronto? Eu acabei de falar que tudo aponta para Jesus, certo? Se tudo aponta para Jesus, você lembra do nascimento dele. Então a minha pergunta é: quanto tempo demorou para o tabernáculo nascer? Tá doido, acertou na mosca. Soquinho da vitória. Acertou. O tempo de nascimento de Cristo foi o tempo de construção do tabernáculo. 9 meses. 9 meses exato. Ficou pronto. Porque aponta para Cristo. Amém? Nasce o tabernáculo. Aí agora volta aquilo que eu falei. Viu como é que o começo virou o meio virou o começo? E daqui a pouco o começo vai virar final também. Por isso que ele diz que ele é o alfa e o ômega. Por que ele é o alfa e o ômega? O princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o ômega é a última. Por isso que ele fala que ele é o alfa e o ômega. Ele está dizendo que ele é o princípio e o fim. No mesmo tempo que ele é o começo, ele é o final. E o alfabeto, o hebraico, nossa escrita, a gente começa lendo da onde? Da esquerda para a direita, no hebraico. Então, ao mesmo tempo que ele é o começo, ele é o final. Ao mesmo tempo que ele é o final, ele é o começo. Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Não tem como, irmãos. Ele é. Ele não foi criado, ele é e pronto. Amém? Então, o povo agora está no deserto, o tabernáculo foi construído. Um dos requisitos que Deus pediu. Irmão, sem ler o que você anotou, quantas toneladas de ouro tinha no tabernáculo? De 1 a 3. Você nunca mais vai esquecer isso. E de prata e bronze? 3 a 5 toneladas. Quem passava de fora e olhava para esse tabernáculo, não via nada de interessante nele. Por quê, pastor Daniel? Porque esse tabernáculo, ele era coberto por pele de animais. Pele de animal tem algum parecer? Tem alguma formosura? Isaías falou assim: olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Seria a visão do povo quando Jesus viesse. Eles olhariam para Jesus e diriam assim: tá doido, pô, como é que sai tanto poder de um cara desse? Fique em pé aí, mano, você que é o mais feio aqui dentro. Tô brincando, mano. Chegou a ficar triste, né, mano? Que isso, gente? Que risada é essa? Tô brincando, vem cá, varão. Vamos fazer uma disputa aqui de feiura nós dois. Olha, faz de conta que ele é Jesus. Faz cara de Jesus, varão. Aí.
Ele estava falando cara de Jesus. Isaías estava profetizando que o povo, na época que Jesus viesse, já encarnado, ia olhar para ele e ia falar assim, por exemplo, vem cá, varão. Ele ia falar assim, aquele ali que é Jesus, ó, usado a beça. Fala assim para mim, aquele ali que é Jesus, usado demais. Aquele ali que é Jesus, muito usado. Aquele ali que é Jesus. Muito usado. Aí eu ia olhar para ele e ia falar assim, ué, usado? Aí havia aquele julgamento visual. Alguém já passou por isso? Julgamentos visuais. Em mercado, alguém já passou por isso? Uma vez eu entrei no mercado, o segurança começou a me seguir. Já aconteceu isso contigo? Eu entrei, fui no corredor e passei. E o segurança fingindo passou também. Tava eu e minha esposa Laís. Ela odeia que eu faça isso. Eu falei, Laís, o segurança está seguindo a gente. Aí quando ele passou direto, eu segurei e voltei. Ficou me seguindo o tempo todo. Irmão, eu amo essas coisas. Mas houve esse julgamento visual. Geralmente eu passo por isso. Não sei se é por causa da... Não sei se é por causa da cor, não sei. Mas geralmente acontece isso em mercado, em loja que a gente entra. Então, o julgamento visual do povo. Alguém ouviria, aquele ali que é Jesus, usado demais, está curando, libertando. Alguém olhava e falava assim, não tem como não. Desse jeito assim, usado? Só quando as pessoas viam ele sendo usado, a forma que ele era usado, o povo começava a não ver ele por fora. Viu o ouro que tinha dentro. Obrigado. A prata, o bronze. O que tinha dentro. Então o tabernáculo, quando ele era coberto com pele de animais, tirava toda a beleza que tinha dentro, porque não dava para ver. Quem olhava de longe via o quê? Pele de animais. Aquele acinzentado, aquele tom meio sujo entre aspas, tá? aquele tom que não chama a atenção de ninguém. Então o pessoal olhava e falava assim, que cabana é aquela lá, gente? Só que quando a pessoa entrava, ficava maravilhado, falava assim, gente, eu nunca ia imaginar que aqui dentro tinha algo tão poderoso assim. Alguém aqui, irmão, que não era crente, e falava assim, eu nunca vou ser crente. E se arrependeu de não ter se convertido antes? É ou não é? Porque antes a gente viu o quê? Pele de animais. Hoje a gente não vê pele de animais. Hoje o que a gente vê? O ouro, a prata, o bronze, o sacrifício, a morte, a ressurreição. E estamos aguardando para ele vir buscar a igreja. A gente vê isso. Por isso que quando as pessoas olham para nós e nos rejeitam, é muito bom. Eu lembrei de outro testemunho, mas eu não vou contar não, senão vamos perder parte do estudo, aí vai ser 11 segundas. Vamos lá, irmãos. Então, construíram o tabernáculo, quem olhava de fora não via beleza nenhuma. Tinha que entrar para saber. Então, o povo andava, enquanto a nuvem estava andando, o povo andava. Quando parava, tinha que fazer o quê? Parar e montar o quê? O tabernáculo. Depois que o tabernáculo foi criado, foi produzido, né? Toda vez que o povo parava, o tabernáculo tinha que ser levantado imediatamente. E o povo tinha que ficar em volta. É aí que entra agora o estudo mais para dentro. Por quê? Quantas tribos tinham em Israel? 12. 12 tribos. Quantas tribos, irmão? Levi entrou? A tribo de Levi está entre as 12? Sim ou não? Não. A tribo de Levi ficou fora. Essa tribo de Levi foi separada para outra função. Aí entrou 12 tribos. Olha só, irmãos. Fazer de conta agora que esse púlpito aqui é o tabernáculo, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui agora é o tabernáculo. Paramos. Nós somos o povo, paramos. A nuvem parou. Opa, vamos descansar. Antes de descansar, fazer o quê? Levantar o tabernáculo. Vamos levantar o tabernáculo. Levantou. Todos aqui sabem quantas partes tinha o tabernáculo, não sabe? Quantas partes tinha o tabernáculo? 3. Primeira, átrio, santo, errado. Primeira parte, santo dos santos. Segunda parte, santo. Terceira parte, átrio. Pastor, por quê? Você errou a ordem. Mas vou te falar, você não errou não. Você está certa, porque o primeiro tabernáculo construído pelo homem foi esse aí. Pelo homem. Mas, biblicamente falando, o primeiro tabernáculo quem fez na terra foi Deus. Quer prova? O tabernáculo foi criado
para trazer o homem de volta para Deus. Então, começou pelo átrio. O homem veio do átrio para o Santo dos Santos. Mas o primeiro tabernáculo criado por Deus só tinha o Santo dos Santos. E era onde? Justamente lá onde Deus colocou Adão. Porque não havia pecado no mundo ainda. Se não há pecado, não existe necessidade de ter santo e átrio. Porque átrio e santo é para quem peca. Está confundindo a cabeça, irmãos? Está entendendo, mano? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta antes de eu continuar? Átrio e santo é para quem peca. Deus criou o primeiro santo dos santos. Porque o santo dos santos é para quem não tem pecado. Não tem pecado. Então Adão está lá. Adão está lá. Deus cria Eva para Adão. Né? Vive ali Adão e Eva. Só que houve o pecado entrou. Quando o pecado entrou, Deus expulsou Adão do Éden. Quando ele expulsa Adão do Éden, ele deixa o local santo dos santos vazio. Aí quando Adão é expulso, é criado o segundo lugar do tabernáculo. Qual? O santo. Aí Adão fica ali com Eva, nascem as crianças, os filhos, nasce Caim e Abel. Aí quando Caim e Abel, Caim fica com ciúme da oferta de Abel, ele fica olhando para Abel e diz, eu não posso matar ele enquanto ele está no altar. Porque para matar alguém, essa pessoa tem que sair do altar. O que ele esperou? Quando Abel saiu do altar e foi para o campo, ele matou Abel no campo. Enterrou e cobriu o corpo. Alguém está me entendendo? Enquanto nós estamos no altar, ninguém pode tocar na gente. Deu para entender? Diga amém. Por isso que o diabo fica te olhando. Quando você sai do altar, vai para o campo, ele consegue te atingir. Porque você saiu do altar. Você pode profetizar para 2 pessoas? Nunca saia do altar. Porque no altar Deus te guarda. Então Abel saiu, Caim pega e mata Abel. Quando Caim mata Abel, Deus pega e lança uma maldição sobre Caim. Quem fizer com ele o que ele fez com Abel, vai ser amaldiçoado 70 vezes mais, 7 vezes mais, né? Aí vai, na morte de Abel, vai ser criada a terceira parte. Qual parte? O átrio. Viu? Começou com Santo dos Santos. No pecado de Adão foi criado o lugar santo. E na morte de Abel foi criado o átrio. E Abel e Caim é a alegoria de cordeiro e bode. Se eu falar isso agora, eu vou confundir a cabeça de vocês. Porque toda a Bíblia tem essa alegoria de cordeiro e bode, que havia no dia da expiação, quando morria o cordeiro e o bode ficava vivo. O cordeiro morria para remissão de pecado, e o bode era transferido todos os pecados para ele. Por isso que existe a expressão bode expiatório. Mas eu não vou falar isso agora não, só vou dar essa base para vocês, para quando eu falar, vocês já falam assim, foi por isso que ele falou isso aquele dia. Oh meu Deus, Jesus e aquele ladrão, rapaz, fugiu, Barrabás. Lembra Jesus e Barrabás? Barrabás era quem? O de animal. O bode, ele tinha que ficar vivo. E quem era o cordeiro? Jesus, ele tinha que morrer. Entendeu? Ismael e Isaac. Quem era o bode? E quem era o cordeiro? Toda a Bíblia está cheia de bode e cordeiro. Um morre, o outro tem que ficar vivo. Então essas coisas você vai pegando... Essas coisas você vai pegando na Bíblia, você tem que entender. Eu falei que o tabernáculo tinha quantas partes? 3, não foi? Átrio, santo e santo. O tabernáculo só tinha uma porta de entrada. Se você quisesse entrar no tabernáculo, só tinha uma porta. Se você quisesse sair, só tinha uma. Então a mesma porta de entrada é a mesma porta de saída. Era igual a cidade de Naim. A mesma porta que entrava a alegria era a mesma porta que saía a tristeza. Deu para entender? Então, o tabernáculo tinha uma porta de entrada. Só que lá dentro, tinha mais 2 portas. Tinha a porta de entrada no átrio, tinha a porta para entrar no lugar santo, e tinha a porta para entrar no lugar santo dos santos. Olha para mim, irmão. Faz de conta que aqui é a entrada do átrio. Aqui. Faz de conta que aqui no pedestal onde está filmando, é a porta do lugar santo. E lá atrás é qual porta? Ficava tudo na mesma reta? Não. Essas 2 primeiras portas, átrio e santo, ficavam na mesma direção.
Só que a porta do lugar santo ficava do lado esquerdo. E era uma porta diferente dessas duas. A porta de entrada no átrio era uma porta larga. Por quê? Qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa pode vir. No átrio, qualquer pessoa entra e pode sacrificar. No santo, tinha outra porta, que já não era mais muito larga como essa. E a porta do Santo dos Santos era uma porta estreitinha. Lembrei de Mateus 7. Viu como é que o tabernáculo tem a Bíblia todinha nele? Na porta do lugar santo dos santos, estava Mateus 7. Entrai pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, quem entra aqui e só quer ficar aqui, quer sacrificar, quer perdão de pecado, mas não quer compromisso, não quer ir mais adiante. E está cheio de gente assim na igreja, que só quer ficar no átrio. Sacrifica, vai para monte, quer participar de conjunto, mas quando fala de compromisso, de casar, de descer as águas, começa a correr fora. Só que é átriozinho, né, meu filho? Deu para entender? Outra coisa, eu falei que tem quantas portas? Quantas? Essas 3 portas aqui têm um apelido. Se você chegasse na época e falasse assim, vamos lá nas portas, ninguém entendia. Mas se você falasse pelo apelido, o hebreu entendia na hora o que você estava falando. Qual era o apelido dessa primeira porta aqui? Ninguém vai saber mesmo, irmão. Só quem fez o estudo lá comigo. Fala, varão. Chuta. Qual era o nome dessa porta aqui, irmão? Do átrio. Para entrar. Sabe não? Vou te falar onde que está escrito. Por isso que tem muita fala de Jesus, que a gente fala assim, por que Jesus falou isso? Tudo que Jesus falava, irmão, sempre tinha um sentido. Jesus nunca jogou conversa fora, irmão, igual a gente. De parar para ficar jogando conversa. Tudo que Jesus falava apontava para alguma coisa do passado, do presente ou do futuro. Quando Jesus falou assim, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Essa primeira porta, o apelido dela era o caminho. Quando ele disse, eu sou o caminho, era a segunda porta do santo. E quando ele falava que ele era a vida, ele estava falando da porta estreita. O que ele estava dizendo quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele estava dizendo, eu sou as 3 partes do tabernáculo. Eu sou o átrio para quem quer o átrio. Eu sou o santo para quem quer o santo. E eu sou a vida para quem quer a vida. Viu? O significado dele dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje você já pode pegar a Bíblia e destrinchar e falar assim, irmão, quero ler aqui João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E explicar sobre o tabernáculo, sobre as 3 portas, o apelido que elas tinham e que Jesus representava o tabernáculo inteiro. Jesus nunca jogou conversa fora, irmão. Nunca jogou conversa fora. Tudo que ele falava tinha um significado. Vamos voltar aqui para o tabernáculo? A hora que nessa igreja passa muito rápido. Né? Irmãos, outro detalhe. Eu disse que quando a nuvem começava a se movimentar, tinha que fazer o que com o tabernáculo? Desmonta. Quem é que vai na frente com os utensílios? Mas quem é que leva? Vai lembrar. Os sacerdotes. Eles que iam na frente com o tabernáculo. A nuvem parava, a coluna de fogo parava, fazia o que com o tabernáculo? Montava e quem ficava em volta? O povo. Só que o povo, quando ficava em volta do tabernáculo, não era bagunçado não, irmãos. Que cada um senta na... Por exemplo, tem culto hoje. Hoje você senta lá. Amanhã você senta... Quando montaram o tabernáculo, as 12 tribos, todas elas, tinham o seu local certo de ficar. Então, 12 tribos. As 3 tribos mais velhas, as mais antigas, elas tinham que se posicionar na frente do tabernáculo. Gravem isso, hein? Então, as 3 tribos mais velhas ficavam aonde? Na frente do tabernáculo. Amém, irmãos? As 6 tribos do meio, ficavam 3 tribos de cada lado. Então as 3 tribos da frente ficava Judá, Isacar e Zebulon. Gravaram? As 3 tribos da frente: Judá, Isacar e Zebulon. Deu para gravar, pastor? Fala aí. Fala aí. Judá,
Isacar e Zebulon. Então quando eu falo assim, as 3 tribos mais velhas ficavam na frente. Por quê? Ou melhor, quem eram? Judá, Isacar e... O nome Judá significa louvor. O povo está no deserto. Mas eles estão passando no deserto com quem na frente? Com louvor. Então nós temos que passar no deserto. Amém, irmãos? Então Judá puxava o bonde. Repita comigo, Judá que puxa o bonde. Eu vou explicar para vocês o porquê da expressão o leão. Por quê? Vou explicar agora. Vamos lá. Então as 3 tribos da frente. Judá, Isacar e Zebulon. Essas 3 tribos, quando se posicionavam na frente, irmão, não existia a possibilidade de alguém da tribo de Zebulon falar assim, não quero ficar na frente mais não. E vir para trás, não. Não existia essa possibilidade. Não existia. Então as 3 tribos da frente, quando ela se posicionava, tinha que levantar uma bandeira. Levantava-se uma bandeira quando ele se posicionava. Qual era a bandeira? Com o rosto de quê? De um leão. As 3 tribos do meio, nas laterais, a daqui levantava uma bandeira com o rosto de águia e a daqui com o rosto de boi. E a daqui, ou melhor dizendo, troquei. A da frente, rosto de leão. A de trás, rosto de um boi. A daqui, rosto de águia e a daqui, rosto de homem. Quem foi que teve essa visão? Moisés teve através do tabernáculo. Quando Deus mostrou para ele no monte, ele viu rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. Mas quando Deus chamou Ezequiel também viu um ser com 4 rostos. João, na ilha de Patmos, ele também teve uma visão com um ser com esses 4 mesmos rostos. O leão representa a autoridade. O boi representa a força, aquele que suporta a carga. A águia representa renovo. Quando você estiver fraco, Deus renova as tuas forças. E rosto de homem representa a inteligência. Quando te faltar força, quando te faltar saber como agir, Deus vai abrir o teu entendimento, a tua força, e vai te mostrar o rosto de homem, que também pode representar Cristo como teu Salvador. Deu para entender? Diga amém. Então quando Deus chama Ezequiel e mostra esses 4 rostos, varão, rosto de leão, Deus vai dizer para Ezequiel, eu estou te chamando, mas você não está sozinho. Eu te dou autoridade para fazer a minha obra. Quando Deus chama Ezequiel e mostra para ele o rosto de boi, está dizendo para ele, quando você estiver fraco, pensando que não vai aguentar, eu te dou força para você caminhar mais 40 dias e 40 noites. Quando Ezequiel pensa que vai esmorecer, ele fala assim, eu renovo as tuas forças todo dia, rosto de águia. E mostrou para ele também o rosto de homem. Quando Deus deu a visão para Moisés e instituiu-se essa ordem, quando se posicionarem, levante o rosto de leão na frente, rosto de boi na lateral, rosto de homem e rosto de águia, rosto de boi no final. Aqui águia, homem, leão e rosto de boi. Então, irmão, na frente, rosto de leão, na lateral esquerda, rosto de águia, do lado direito, rosto de homem, e atrás, rosto de boi. Só voltando aqui para ver se você gravou. Vamos fazer aqui um simulado? Vamos lá. Vamos fazer um simulado, pastor? Vamos fazer um simulado aqui agora, irmãos? Qual é o simulado? Eu comecei falando que Deus deu uma ordem, deu uma visão para quem? No monte? Moisés. Antes dele ter a visão, o que cobriu o monte? Oi? A glória. Mas a glória estava em forma de quê? A mesma nuvem que estava no monte foi a mesma nuvem que foi para o deserto. Essa nuvem perseguiu Moisés bastante tempo, né? E essa mesma nuvem desceu no Novo Testamento aonde? Lembra da transfiguração? Jesus subiu com os discípulos, apareceu Moisés, apareceu Elias e Jesus. Jesus representa a graça. Elias os profetas, Moisés a lei. Jesus estava dizendo, a graça, a lei e os profetas estão juntas, não tem como separar uma da outra. Tá? Aí Pedro animado, Pedro falou assim, Senhor, quer que eu faça uma cabana para você, para Elias e para Moisés? Pedro é muito esperto, irmão. Pedro é muito esperto. Pedro está vendo o portador da glória, ele não quer largar ele por nada, quer cabana. Para quê? Para fazer morada. Irmão, eu fico todo arrepiado sentindo a presença de Deus quando eu falo disso, porque estar perto de Jesus é a melhor coisa que tem no mundo, é o portador da glória.
É o portador da nossa salvação. Por isso que eu fico admirado com Pedro, porque Pedro era explosivo. Pedro carregava espada. Irmão, os outros discípulos também carregavam espada. Só que o texto fala de Pedro porque ele usou para cortar a orelha. Tem gente que carrega a mesma coisa que a gente, só que não tem coragem de fazer o que a gente faz. Glória a Deus. Pedro foi ruim. Quem disse que Pedro foi ruim? Tentando defender o mestre. Ih, tem gente agora falando, pastor, pregou heresia, hein? Não era para Pedro ter feito isso. Irmão, Pedro foi defender Jesus. Eutico caiu da janela porque estava escutando a palavra já 6 horas. Tem gente que massacra Eutico. Desatento, relaxado. Fica 6 horas parado escutando alguém pregar. Para ver se o sono não vai vir, o cansaço não vai bater. Foi por isso que Paulo foi usado para levantar ele. Eu estava falando no começo com o varão. Ó. Machado só cai da mão de quem trabalha. Quem não trabalha não cai ferramenta nenhuma, não. E quando o machado cai da mão de quem trabalha, tem sempre um profeta perto para tirar o machado do fundo do lago de novo. Você pode apertar a mão de alguém e dizer para ele, se o machado caiu, vai flutuar, porque você está fazendo a obra para Deus. E machado cair do machado é acidente, não é propósito. Amém? Estou mudando muita coisa na cabeça dos outros aqui, irmão. Quem está achando que isso é heresia, diga amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, irmão? Não? Pastor, a gente pode acabar que hora? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. As 3 tribos da... Vamos para o simulado primeiro. Eu falei, quem foi para o monte orar? Moisés. O que tomou o monte? A glória, a nuvem, né? Quando ele desceu com qual revelação? Do tabernáculo. Esse tabernáculo foi construído quanto tempo? Oi? 9 meses. Amém? Quando ele desce, a ordem de Deus era o quê? Enquanto a nuvem anda, quem vai na frente com o tabernáculo? Sacerdote. A nuvem para, o que faz? Bota no meio. Quem é que tem que ficar na frente? As 3 mais velhas. Quem são? Qual é o significado do nome Judá? O significado do nome. Louvor. Qual é a bandeira que essas 3 tribos têm que levantar? Qual é a bandeira que a tribo da esquerda tem que levantar? Do lado direito. Homem. E atrás? Boi. Leão significa o quê? Autoridade. Boi? Homem? E boi? E águia? Renovo. Certo? Amém, irmãos? Parabéns, irmão. Gravaram, hein? Ou vocês leram? Vamos lá. Então nós temos as 3 tribos da frente. Eu vou falar de uma forma para vocês memorizarem mais rápido. Vamos lá. As 3 tribos da frente são as 3 mais velhas. E as 3 de trás são Manassés, Efraim e Benjamim. Por que José não entrou? Se José também fazia parte. Por que Levi não entrou? Se Levi também fazia parte. Se Levi entra, um dos filhos de José ficava fora. Se José entra, o outro filho dele ficava fora. Ia faltar um para completar. Os filhos de José iam ficar fora. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês preferem entrar sozinho na promessa ou preferem ficar fora para os filhos de vocês fazerem parte da promessa? Se vocês saírem para os filhos entrar, vocês estão dentro. Se vocês entrarem, os filhos estão fora. E aí, o que vocês preferem? Que os filhos entram, porque a gente também automaticamente vamos. Amém? José não entrou, mas os 2 filhos entraram. Benjamim e Efraim entraram. O nome Efraim significa fértil, aquele que multiplica. Amém, pastor? Efraim significa fértil ou aquele que multiplica. Lembra que Deus mandou Elias para o Ribeiro de Querite? Lembra? Eu falei isso aqui, acho que no culto que eu vim aqui. Mandou para o Ribeiro de Querite significa cortar sob medida. Cortar sob medida. E as águas do Querite brotavam dos montes de Efraim. Ou seja, do monte fértil, do monte que multiplica. Então Deus está mandando Elias para o Querite porque Deus vai cortar ele. Mas as águas que Elias vai beber são águas que são férteis, águas que multiplicam. Deus estava dizendo para Elias, eu te corto, mas não te deixo morrer. Tu vai continuar crescendo. Amém? Então as 3 tribos da frente,
Benjamim, Judá, Isacar e Zebulon. As 3 tribos de trás são as 3 mais novas. Olha o contraste. Na frente, as 3 mais velhas. E atrás, as mais novas. Por que isso? Que Deus botou as 3 mais velhas na frente e as 3 mais novas atrás. Que isso, rapaz? Varão sábio, fala igual aquele cara do TikTok. Varão Aurélio. Certíssimo. Para os mais novos, sempre aprender com os mais velhos. E o apóstolo Paulo falou isso, que as mulheres mais velhas se comportarem com modéstia e pudor para dar exemplo para as mais novas. Fala ou fico quieto, irmão? Fala ou fico quieto, irmão? Hoje em dia o negócio está ficando esquisito. Porque os mais novos estão ensinando para os mais velhos como ser crente. Eu estou vendo mulher hoje com 50 anos, 60 anos, querendo andar igual menininha de 15 anos, irmãos. Olha para o teu irmão e diga para ele, minha filha, a idade chegou. Quero ver quem vai dar glória a Deus agora, irmãos. A idade chegou, irmão. E tem gente mais nova assim. Ué, esse varão tem 20 anos de igreja e não ora, não? Não busca, não? Não vem para EBD, não? Não vem para o escudo de ensino, não? Você pode contar aqui. Quem mais está no escudo de ensino hoje são crentes que têm 5 anos, 3 anos, 2 anos de crente. Procura os crentes da antiga aqui. Calaram, né? O pastor está aqui, não vai me deixar mentir, irmão. Hoje, se a gente tiver de contar com alguém na igreja, a gente conta com os crentes mais novos. E começa uma guerra. Por quê? Começa uma guerra porque os mais velhos não aceitam alguns cargos e algumas responsabilidades que os mais novos recebem. Quer ver onde se criou? Uma coisa puxa a outra. Tem uma mensagem que eu prego, chamado Põe na Minha Conta. No livro de Filemão, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Por quê? Onésimo foi um escravo comprado numa feira. Existia uma feira na época que era chamada Feira dos Escravos, onde os escravos ficavam tudo parado, pelado, pensa que luto, um monte de negão nu, ficava um monte de negão parado, e geralmente a idade era de 14 a 17 anos para serem vendidos. Porque os donos de fazenda, donos de terra, eles queriam comprar escravos novos para durar muito tempo. Eles não queriam comprar escravos de 40 anos, porque podia já estar dando um infarto, já podia ter um problema, então eles queriam escravos novos. Então ficava aquele monte de escravo. Quando eles iam comprar, era observado alguns critérios para se comprar o escravo. Primeiro, se era novo. Segundo, se tinha saúde. Terceiro, se não tinha nenhuma deficiência física. Onésimo foi comprado e levado para as terras de Filemão. Lá nas terras de Filemão, Onésimo se destacou no meio de um monte de escravos antigos lá. Ó. Um monte de escravo antigo. Se destacou a ponto de Filemão pegar as chaves da casa dele e dar na mão de Onésimo e passar a responsabilidade para ele tomar conta de tudo. Foi por isso que Onésimo roubou algum objeto de valor para usar como moeda de troca para fugir para Roma. Amém, irmãos? Mas antes dele fugir, Onésimo lá dentro, quando ele recebeu a responsabilidade, os escravos antigos ficavam assim. Repete comigo, irmão. Chegou ontem. Os mais velhos ficavam. Chegou ontem. Já está querendo mandar na gente? Essa foi a raiva dos irmãos de José. Porque Jacó quebrou as regras. E toda vez que você quebra a regra, você vira alvo. Porque todo mundo está acostumado a seguir uma rotinazinha. Vão para o culto, acaba 9h30, vão para casa, faço janta, comida para o marido, vão dormir. E quando chega alguém no culto que vira o cativeiro todinho, que você está acostumado, você fica assim, mostrado. É ou não é, irmão? Tenta fazer alguma coisa diferente na obra, que você vai ver como é que vai se levantar uma panelinha para tentar te derrubar. Quer a prova disso? 4 amigos e um paralítico subindo escada. Olha lá os amostrados, não tem nem porta lá em cima. Quando abriram a brecha e desceram, ele foi curado. A porta que eles abriram virou brecha para outros passarem pelo mesmo local. Quando você começa a fazer, tu vira alvo. Quando você dá certo, começam a te imitar. Alguém recebe isso, irmãos? É ou não é? Então, começou os escravos lá, mostrado, né? Pegaram e começaram a se levantar. Essa foi a raiva dos irmãos de José.
Porque pela ordem, pela cultura deles, quem tinha que vigiar os irmãos era sempre o irmão mais velho. No caso seria quem? Rubem. Aí Jacó pega e passa a responsabilidade para José, com 17 anos. Ainda pega e dá uma túnica colorida para ele. Túnica colorida, para quem não sabe, na época só quem usava túnica colorida era gente milionária, bilionária. Jacó pega e dá uma túnica para um rapaz de 17 anos, sem ele ser milionário. Já era uma profecia. José pegou a profecia e vestiu. Vai dar glória à bênção apostólica, irmãos. Tem gente que escuta, mas não veste. Olha para o teu irmão e diga: ouviu, veste, meu filho. E José andava vestido com a profecia. Quando ele vinha, os irmãos, olha lá, o homem da profecia. Então, é coisa que a gente... Aí volta para o começo. Tem coisa que Deus promete para a gente em forma de palavra, em forma de símbolo e em forma de objeto. Símbolo. Porção dobrada para Ana. Ué, 2 partes, eu vou comer. E a outra parte é de quem? Ana está boiando na maionese. Eucana já está vendo Samuel há muito tempo e Ana não está vendo. Estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Tem profecia que vem na nossa mão e a gente não está entendendo nada. Porção dobrada? Eu vou comer uma parte e outra é de quem, gente? E Eucana já há muito tempo mostrando para Ana: Ana, se você comer, Samuel nasce e ele come a outra parte. Olha para o teu irmão e diga para ele: as 2 partes não é toda tua não, tá? Uma é tua, a outra é da promessa. Viu? Amém, irmãos? Então, voltando para cá. As 3 tribos mais novas, elas têm que olhar para as mais velhas e ver exemplo. Exemplo. Exemplo a ser seguido. Então, 3 tribos mais velhas na frente: Judá. Quem, pastor Gonçalo? Judá. Zebulon. E as 3 mais novas? Manassés, Efraim e Benjamim. Vamos gravar as outras ou não? Vamos, irmão? Ó, irmão, semana que vem não, mas na outra aula eu vou perguntar, hein? Se vocês lembram das tribos. Vocês não vão lembrar, não? Irmão, vai lembrar sim. Eu profetizo a unção de Efraim na mente de vocês. Que unção é essa, pastor? De fertilidade e de multiplicação. Amém? Alguém quer aqui ou não, irmãos? Quem recebe, diga amém. Quem tem 3 filhos vai ter 6. Glória. Tô brincando, irmão. Tô falando mentalmente. Se você tem, eu estou profetizando aqui, se você tem dificuldade de memorizar as coisas, a partir de hoje você vai memorizar em nome de Jesus. Amém? A tua mente vai ser como um computador de 64 tera. Alguém recebe isso? Diga amém. Irmão, 1 tera já é uma memória terrível. 64 tera será a tua mente. A nossa mente é o único computador do mundo que não se cansa de receber informações. A nossa mente. O homem tenta criar uma memória igual a nossa, mas nunca vai conseguir. Porque o que o homem faz nunca chegará perto do que Deus fez. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Então, só para você memorizar de novo. As 3 da frente. Não, peraí. Vou perguntar individualmente. Essa irmã aí traz aí de óculos. As 3 da frente. Pode falar. Só um. As 3 da frente. Tá doido. Gostei dela. Acertou. Toca aí, coroa. Vamos lá, irmão. Glória a Deus. Isso aí, irmão. Isso aí, vamos lá. Descontraindo e aprendendo. Você, a segunda? Isacar. E você? Zebulon. As três últimas. As 3 mais novas. Que ficava na retaguarda do tabernáculo. Você? Efraim. Manassés. Benjamim. Acertou. Agora vamos para as laterais. Amém? Amém? Ah, faltou agora. Vamos lá. Você. As 3 da frente. Qual bandeira que levanta? O leão. Leão. Acertou já.
Amém, irmão? Não falava não, né? Então, ó, as 3 mais velhas levantam a bandeira com o rosto de um leão. E o leão representa o quê? Representa o quê? Não, o Judá significa louvor, mas a bandeira do leão, o rosto do leão representa o quê? Autoridade. Amém? Aqui de trás, qual é a bandeira que levanta? Oi, boi. Boi representa o quê? Força. Na frente eu tenho autoridade, mas a força está onde? Atrás. Quando faltar força lá, quem é que vai suportar? Os mais novos. Entendeu? Porque a retaguarda é muito importante. Tem gente que pensa que ficar atrás é ruim. Por que só eles ficam na frente? Você está atrás porque você é mais forte. Você suporta mais. E quando os da frente cansar, tem você. Lembrei de outra coisa. Só lembro de Bíblia, irmão. Só lembro de Bíblia. Você sabia que na época... Alguém gosta de aprender Bíblia aqui, irmão? Sabia que na época existiam os pastores de ovelha que ficavam na frente. E existia os co-pastor. Repita comigo. Pastor e co-pastor. Quando o pastor se cansava, irmãos, as ovelhas, eles só obedecem à voz de quem? Do pastor. Mas por que existe um co-pastor? Porque se o pastor de ovelha, as ovelhas só obedecem a ele, irmão. Eu não sei se vocês viram um vídeo na internet, botaram um monte de ovelhas juntas, de vários pastores. E botaram homens diferentes para chamar as ovelhas, elas não vinham. Mas quando viu o pastor das ovelhas que eles cuidavam e dava uma voz de comando, as ovelhas que ele cuidava saíam todinha, só as dele, porque conhecia a voz do seu pastor. E por que todo pastor tinha um co-pastor? Porque as ovelhas elas se apegam tanto com o seu pastor, se o pastor morrer repentinamente e não tiver outra pessoa sendo preparada para o lugar, as ovelhas morrem de depressão. Elas não comem mais, porque elas só comem se estiver presente o pastor. Isso não te liga alguma coisa, não? Por que existe um co-pastor? O pastor vai na frente e o co-pastor vai atrás. Olha o tabernáculo aqui. Tudo que o pastor faz, o co-pastor vai aprendendo. E de vez em quando, o pastor diz assim: co-pastor, vem para frente. Dá uma voz de comando. Para quê? Para as ovelhas já ir acostumando com você. Porque se acontecer alguma coisa comigo, tem você para assumir o meu lugar. Jesus era o pastor. Quem era o co-pastor? O Espírito Santo. Por isso que ele disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o co-pastor. Jesus sempre já foi preparando a gente para receber o co-pastor, que é o Espírito Santo. Para não deixar a gente sozinho e a gente morrer em depressão. Lembra quando Jesus morreu? Como é que Pedro ficou? Mas lembra quando o Espírito desceu? Como é que Pedro virou? Lembrei de outra coisa. Por que eu lembrei? Em volta do tabernáculo tinha quantas tribos? Quantas? 12. A totalidade de Deus é sempre 12. Sempre 12. Irmão, os números falam muito na Bíblia. Os números falam demais na Bíblia. Os números falam muito na Bíblia. Muito. Quer ver? O 0. Na Bíblia, biblicamente falando, o 0 representa alguém que tem um problema que não tem mais jeito. Quem tinha fluxo de sangue recebia uma roupa que tinha um 0 na altura do seio em forma de uma mancha em forma de um 0. Então, quando alguém olhava para uma pessoa e via uma mancha na altura do seio em forma de um 0, alguém já sabia: tem um problema que não tem mais jeito, vai morrer com esse problema. Na Bíblia, o número 1 representa começo. O número 7, perfeição. Na Bíblia, o número 8 nunca será 3 mais 5, 6 mais 2. Na Bíblia, o número 8 sempre será o quê? 1 mais 7. 1, começo. 7, perfeição. 1 mais perfeição, recomeço. 8. O número 8 é recomeço. Por isso que quando uma pessoa era considerada purificada ou curada de lepra, ia no 8º dia no sacerdote, levando 2 pombinhas e 2 rolinhas. Por quê? Era um recomeço. O número 8 fala de recomeço. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, lembra disso? Que ela tocou na orla? Eu não vou te explicar sobre isso agora não, aonde que ela tocou na orla, porque vai tomar muito tempo. Mas um dia eu vou explicar aqui sobre as franjas que tinham na orla das vestes dos homens e quem tocava lá, o que acontecia. Eu vou explicar isso para vocês, por que ela tocou na orla de Jesus. Quando ela toca, ela é curada. É ou não é?
Ela carregava uma mancha na altura do peito em forma de quê? Zero. Zero significa o quê? Não tem mais jeito. Quando ela toca e é curada, quem está do lado de Jesus ali? Jairo. Só que Jairo também está com problema. Mas antes de ele ter um problema com a filha doente, Jairo era aplicador de lei, príncipe da sinagoga. É Jairo que fiscaliza quem tem lepra e fluxo de sangue. O maior empecilho daquela mulher do fluxo de sangue para chegar até Jesus não foi a multidão. Foi Jairo. Quando ela olha e vê a multidão, tranquilo. Mas quando ela vê Jairo do lado, ela diz: aquele lá que aplica a lei em mim. Se ele me vê aqui no meio, ele manda me apedrejar. Então não é a maioria que está contra você. Às vezes é só uma. Você que está com complexo de doideira na cabeça. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Só que ela vai e toca em Jesus. E quem tocava na orla do homem, de alguém, na franja, a pessoa tinha que se identificar. Quando ela toca, ela tem que tocar muito rápido para ela não ser percebida. Ela toca e tira a mão, só que Jesus sente. Porque Jesus é portador de glória. Ih, voltou. Voltou o mesmo texto aí. Jesus é portador da glória. Quem toca nele, a glória sai. E sente, porque quem tem virtude sente quando sai. Quando ela tocou e tirou a mão, Jesus... Epa! Que foi, né? Alguém me tocou. Aí Jairo olhou, procurando, já caçando. Aí a mulher tem que se identificar, porque quem tocava tinha que se identificar também. Quando Jairo olha para ela, Jesus diz assim: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Alguém pergunta para Jairo: vai fazer nada não, Jairo? Aí Jairo: não. Por que, Jairo? Porque eu estou vendo um 0 virando 8. Amém? Jairo só podia fazer enquanto houvesse doença. Mas ela foi curada. Não se pode fazer nada com alguém que já foi curado. Amém? Voltando para cá. Três mais velhos atrás. Falando da totalidade, dos números. Sempre, para a glória descer no tabernáculo, pastor Tiago, tinha que ter 12 tribos reunidas. Se tivesse 11, descia? Descia, irmãos? Se tivesse 10, descia? Se tivesse 7, tinha que ter quantas? Para a glória descer, as 12 tinha que estar reunidas. Pedro tinha isso em mente. Quando Judas se matou, ficou quantos discípulos? 11. Pedro disse: 11 não tem glória. Aí ele diz no capítulo 1 de Atos: vamos lançar sorte para escolher o 12º. Lançaram sorte. A sorte caiu sobre Matias. Foi ou não foi? Quando Matias foi escolhido e apresentado oficialmente como o 12º, Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Pentecoste, a glória desceu. Porque onde os 12 estão reunidos, a glória desce. Olha para alguém e diga: não pode faltar ninguém, tem que estar todo mundo aqui. Ninguém vai ficar para trás, irmãos. Por isso que ninguém pode ficar para trás. Se você faltar, não tem glória. Se você faltar, não tem glória. Se o Senhor faltar, não tem glória. Só tem glória se estiver todos reunidos, no mesmo lugar, no mesmo propósito, na mesma visão, para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Amém? Então tá os 12 ali. Outro detalhe. Viu como é que uma coisa vai puxando a outra? Pedro escolheu Matias, os discípulos escolheram Matias através de sorte. Certo? Certo, irmãos? Através de sorte. Mas quem realmente Deus escolheu para botar no lugar de Judas? Eu vou falar algo agora que vai gerar polêmica. Acertou. Escolheram Matias por um propósito específico naquele momento. Mas quem Deus colocou no lugar de Judas oficialmente foi Paulo. Deus aceitou o que fizeram com Matias. Recebeu também ele como discípulo. Mas oficialmente falando, Paulo entrou no lugar de Judas. Quando eu falo dos 24 anciãos na glória, Matias não está entre os 12 não, tá? Quem é que está? Paulo. É os 12 patriarcas e os 12 discípulos. Judas está fora porque traiu. Entrou o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Confundi a mente de vocês falando isso não, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fala. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar, irmão? Significado portador de salário. Ou há uma recompensa. Querem saber todos? Se quiser saber todos, eu falo todos aqui, irmão. Vamos lá. Do lado esquerdo,
ficava a tribo, as 3 tribos, Gade, Simeão e Rubem. Gade, Simeão e Rubem. Era a tribo que levantava a bandeira com o rosto de homem. Lado esquerdo. Perdão, lado esquerdo. Do lado esquerdo ficava rosto de homem, tá, irmãos? Gade, Simeão e Rubem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por quê? Deixa eu primeiro falar os nomes aqui. Anotaram aí? Anotaram? Gade, Simeão e Rubem. Vamos lá? Na rima? Gade, Simeão e Rubem. Repita comigo, irmão. Gade, Simeão e Rubem. Já gravamos 9. Quer ver? As 3 tribos mais velhas da frente. Judá, Isacar, Zebulon. As 3 tribos mais novas. Manassés, Efraim e Benjamim. As 3 tribos do lado esquerdo. Gade, Simeão e Rubem. Gravou? Gravaram nada, vou saber agora. Fala, filho, 1. Do lado esquerdo, rosto de homem. Gimeão. Criou uma tribo aqui hoje. Gade, Simeão e Rubem. Foi criado hoje, mano. Nasceu hoje. Amém? Gade, Simeão e Rubem. 3 tribos mais velhas. Judá, Isacar, Zebulon. Mais nova. Manassés, Efraim e Benjamim. Do lado esquerdo que levanta a bandeira com o rosto de homem. Gade, Simeão e Rubem. Amém? Agora acho que fica do lado direito. Que levanta a bandeira com o rosto. Que levanta a bandeira com o rosto de águia. Vamos lá. Dan. Vocês sabiam que a abreviação de Dan, qual é o nome? Qual é o nome? Que Dan é uma abreviação. Falaram que o nome, que esse Dan aí também era um Daniel, mas abreviaram para Dan. Vamos lá. Dan, Aser e Naphtali. Agora eu não sei se é Naphtali ou Naphtali. Não tem acento, mas Dan, Aser e Naphtali. Aser, é com E. A-S-E-R. É simples mesmo, não tem H, não tem nada. É Aser. Dan, Aser e Naphtali ou Naphtali. Não sei a pronúncia correta, como eles falam lá, mas eu vou falar aqui do jeito aqui mesmo, sem acento. Naphtali, né? Ou Naphtali, sei lá.